no ponto. Então, essa é a primeira aula de aplicações. Na verdade, não é bem uma aplicação, derivada no ponto, mas é que a gente sempre está vendo a derivada como uma função. Você pega uma função, você deriva ela e você tem outra função. Nessa função, a gente pode aplicar em alguns pontos. Lógico, essa função tem um domínio e a gente pode usar isso. Então, hoje a gente vai ver uma outra forma de ver a definição de derivada, agora calculando direto no ponto. Para isso, então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é da definição de derivada. Então, a derivada de uma função é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Isso nos dá uma função. Quando a gente calcula esse limite, se esse limite existe, ele nos dá uma função. Então, como seria calcular f' de a? Bom, é simplesmente eu colocar, em vez de x, a gente escreve a. Então, seria f' de a é igual ao limite de f de a mais h menos f de a sobre h, quando h tende a zero. Então, assim, a gente tem a função no ponto A. Mas escrever assim não é tão bonito. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui para deixar o nosso exercício aqui ainda mais bonitinho. Então, qual que vai ser a mudança de variável que eu vou fazer? Eu vou chamar x de a mais h. Logicamente que se o nosso h tende a zero, então o nosso x vai passar a tender a a. E outra coisa que a gente vai precisar é substituir esse h aqui. Então, a gente tem que o h é x menos a. Então, o nosso exercício passa a ficar f' de a vai ser igual ao limite, quando x tende a a, de f de x menos f de a, dividido por x menos a. Então, o h virou x menos a, e esse a mais h virou o nosso x. E esse, então, passa a ser o jeito mais simples da gente escrever uma função derivada num determinado ponto, certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de derivada num ponto. Escrevendo de verdinho, que são as coisas que a gente não pode de jeito nenhum esquecer, então a derivada de uma função f num ponto A, ela é dada por f' de a, que é o limite de f de x menos f de a, dividido por x menos a, quando x tende a a. Então, esse aqui é o jeito que a gente enxerga a derivada como um número, certo? Então, aqui a gente tem direto um número. Vamos fazer um exemplo para mostrar que isso aqui, de fato, é um número. Então, tá aqui o nosso exemplo. Calcule a derivada da função x² menos 3x mais 1 no ponto de abscissa 2. Lembrando que abscissa significa eixo x, né? Então, é o ponto x. Das informações aqui, então, o meu a vai ser igual a 2, certo? E eu vou precisar calcular quanto que é f de a. Ou seja, antes de montar isso daqui, como a gente vai precisar do nosso limite, eu já vou escrever quanto vale f de 2, porque vai ser necessário. Então, é 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 1. Isso é 4 menos 6 mais 1, que é igual a menos 1. Então, a gente vai precisar desse valor aí para a gente montar nosso limite. Então, como é que vai ficar? f' de 2, ou seja, a derivada de f no ponto 2, limite de f quando x tende a 2, da nossa função f, tá aqui, né? Então, x² menos 3x mais 1. Aí, a gente tem esse sinalzinho aqui de menos, então é menos f de a. f de a vale menos 1, então, menos 1. Tudo isso dividido por x menos a, ou seja, x menos 2. Agora, a gente já usou aqui a definição de derivada do ponto, a gente pode fazer a continha direitinho. Como é que vai ficar? Vai ficar limite x² menos 3x mais 2, dividido por x menos 2, quando x tende a 2. A parte de cima a gente pode fatorar, e a fatoração vai ficar da seguinte forma: x menos 2, x menos 1, dividido por x menos 2.
Repara que x vezes x vai dar o x², x vezes esse mais esse vezes esse vai dar o menos 3x, e as duas constantes aqui vai dar o mais 2, certo? Então, nossa fatoração tá bem bonitinha. A gente simplifica, aí a gente vai ter limite de x menos 1 quando x tende a 2. E isso aqui vai dar 1. Logo, a derivada da nossa função no ponto 2 é o número 1, certo? Então, é muito importante a gente saber, essa definição aqui é a que a gente ocupa bastante para fazer as aplicações de derivada, tá? Então, ela é realmente bem importante. Ela tem, essa parte aqui, ó, ela acaba que tem vários significados, e quando a gente aproxima o x de a, ou seja, quando a gente calcula o limite desse cara aqui, isso tem vários significados, dependendo de qual área a gente está falando. A gente pode estar falando de biologia, na química, na matemática, na engenharia, em qualquer lugar. Em cada lugar, isso aqui pode ter um significado diferente. Tá, mas não tem algum outro jeito mais simples para a gente resolver isso daqui? Tem, e a gente sabe, a gente consegue resolver a derivada de uma função num ponto, que é o que o exercício pediu, de uma maneira um pouco mais simples. Nem sempre é o jeito que a gente vai conseguir fazer, às vezes a gente trava e tem que, de fato, ir para a definição, mas a gente poderia resolver de um jeito bem mais rápido e onde a gente consegue fugir do limite. E qual seria esse jeito? Relembrando só o que a gente quer calcular, a nossa função é x² menos 3x mais 1, e a gente quer calcular no nosso a sendo 2, né? Então, lembrando só que a nossa função é x² menos 3x menos 1, mais 1. E a gente quer o nosso a como sendo 2. Como é que a gente faz? Bom, eu quero a derivada aplicada no ponto. Eu quero calcular f' de 2. Ok, então vamos calcular f'. Qual é a derivada dessa função? A derivada dessa função é 2x menos 3, eu só preciso calcular f' de 2. Bom, qual que é f' de 2? Pega a nossa função, afinal a derivada é uma função, e substitui o x por 2. Então, eu vou ter 4 menos 3, que dá 1. Repara que eu chego no mesmo resultado, só que de um jeito um pouco mais rápido, e a gente ainda se livra dos limites. Então, tem dois jeitos da gente conseguir fazer a derivada num ponto, pela definição de derivada, que é utilizando esse limite, que vai aparecer muito nas nossas contas, e de um jeito um pouco mais simples, que é primeiro deriva e depois aplica no ponto. Lógico que se eu tivesse calculado primeiro f de 2, isso daria menos 1, e se eu fosse derivar f de 2, isso daria 0, porque eu tenho uma constante. Então, a gente precisa fazer na ordem. Primeiro calcula a derivada e depois só substitui o ponto. Então, derivada no ponto é bem simples e vai ser a base das nossas aplicações. Então, aqui, mais um exemplo. Calcule a derivada da função módulo de x no ponto 2 e depois, em seguida, calcule no ponto 0. Esse é um exemplo bem interessante para nós, porque a gente não conhece a derivada da função módulo, a gente nunca trabalhou com a função módulo em derivadas. Então, eu não vou ter outra alternativa senão fazer pela definição. Então, vamos lá. A gente teria f' no ponto 2 é igual ao limite, quando x tende a 2, de f de x menos f de 2 dividido por x menos 2. Só seguimos a definição de derivada no ponto. Aí, isso vai ficar assim, limite, quando x tende a 2, módulo de x. O que a gente faz com esse pedaço? Bom, pensando que a gente está próximo de 2, certo? Tanto para a esquerda quanto para a direita, a gente está trabalhando só com números positivos. Então, o nosso x, ele é um cara que é maior do que 0. E se ele é um número maior do que 0, módulo de x é o próprio x. Então, eu vou poder substituir módulo de x pelo valor x. E o módulo de 2 a gente já conhece também, que é 2. Então, vai ficar x menos 2 sobre x menos 2. A gente simplifica x menos 2 com x menos 2, chegando que o limite, quando x tende a 2,
de 1, que é o que nos restou, é o próprio 1. Então, o que acontece é que a derivada da função módulo no ponto 2 vale 1. Aí, o nosso exercício não pediu só isso, ele pediu uma segunda informação, que é a derivada da função no ponto 0, certo? Então, como é que a gente vai fazer? A mesma ideia. Limite módulo de x menos o módulo de 0 sobre x menos 0. Aqui, o que a gente pode fazer? Módulo de 0 é 0 e esse 0 também está sobrando. Então, vou primeiro me livrar disso para ver o que sobra. Vai ficar limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0. Aí, o que a gente faz? Seguindo o que a gente fez aqui nesse exemplo, a gente trocou o módulo de x por x porque a gente estava em números maiores do que 0. Porém, nesse caso, como eu estou próximo do 0, para a esquerda do 0, o x ele é menor do que 0, para a direita, o x é maior do que 0. Significa que esse valor aqui, ele vai assumir coisas distintas. A gente já sabe que se fosse maior do que 0, a gente troca o módulo de x por x, mas se é negativo, a gente tem que trocar o módulo de x, opa, fiz do contrário. Se é positivo, o módulo de x a gente troca por x, e se é negativo, a gente troca o módulo de x por menos x. Como a gente vai ter que trocar por coisas diferentes, a gente vai ter que fazer limites laterais. Então, não tem outra coisa, separamos em limites laterais. Vamos fazer os dois, então. Não é muito difícil. Aqui, então, limite do módulo de x sobre x quando x tende a 0 pela esquerda. A 0 pela esquerda, aqui está o 0, aqui está o x, certo? O x é menor do que 0, então o módulo vai ser menos x. Então, eu vou ficar com limite de menos x sobre x quando x tende a 0. Posso simplificar esse com esse. Sobra limite de menos 1 quando x tende a 0, que é o próprio menos 1. Por outro lado, se a gente fosse calcular esse limite aqui, só que quando o x tende a 0 pela direita, o que a gente iria ter? À direita do 0, aqui assim, o nosso x ele é maior do que 0, então o módulo de x eu posso substituir por x. Como é que vai ficar? Limite de x sobre x quando x tende a 0. Bom, simplificando o x ali pelo x, a gente tem limite de 1 quando x tende a 0, e isso dá 1. Ou seja, a gente chegou que o limite pela esquerda é menos 1 e pela direita é 1. Se vocês não lembram, a gente já fez, na verdade, esse limite quando a gente estava trabalhando em limites, mas não fazia tanto sentido pra gente. Agora, a gente tem aqui uma aplicação desse mesmo limite, certo? O que isso significa? Significa que não existe f' de 0, certo? Não existe derivada no ponto 0. Então, por mais que tenha demorado algumas aulas, tá aqui um exemplo de quando não existe derivada. Normalmente, a gente consegue derivar uma função, assim, pegando no geral das funções, tem funções que nunca são deriváveis, mas tem funções que normalmente em alguns pontos que a gente não consegue derivar. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para tentar identificar o que acontece. Para quem não lembra, então, essa é a função módulo, certo? No 2, a gente conseguiu derivar, não sei se vocês lembram, eu tinha dado resposta 1. Na verdade, em todos os números positivos, a resposta vai dar 1. E em todos os números negativos, a resposta vai dar menos 1, certo? E em 0, a gente não tem derivada. Eu não consigo derivar no ponto 0. E o porquê que acontece isso é justamente por conta dessa quina que a nossa função faz. Todas as funções que têm uma certa quina, a gente não vai conseguir derivar. Por exemplo, se eu tivesse uma função assim, em todos esses pontos aqui, a gente não consegue calcular a derivada neles. Por quê? Exatamente por conta dessas quinas, porque quando a gente for derivar, vai ter uma quebra, como acontece
com essa função módulo. É como se fosse pedaços de função módulo, e a função módulo a gente não consegue derivar nas quinas, certo? A piadinha para isso é que a gente não consegue derivar a galinha, porque a galinha tem bico, ou seja, a galinha tem ali uma ponta, certo? Mas então aí a gente aprendeu algumas derivadas que a gente pode derivar, outras que a gente pode derivar só em alguns pontos, mas não no geral.